passando por aqui para convidar os nossos amados irmãos para o nosso grande culto da família, na direção do pastor Mauro e da missionária Rita, e às 20h30, aleluia, e logo mais às 21h teremos a ministração da poderosa palavra de Deus com o nosso pastor Eduardo Monteiro. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Vamos, agora é o momento da palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Agora é só o eleitor que pode mandar a mensagem, amém? Em áudio. Vamos, irmãos, agora só a mensagem escrita, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta o teu servo, o pastor Eduardo, meu Pai Monteiro, que vai trazer a tua palavra, meu Pai. Usa o teu servo, meu Pai, como vaso aqui nesta noite, meu Pai, para trazer a tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor. Amém. Com imenso carinho que eu aqui estou, para estar admoestando a palavra do Senhor, junto da minha esposa, a pastora Beatriz, junto do meu filho Pedro Henrique. Dá a paz do Senhor aqui, pastora, para o povo te ouvir. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Dá a paz do Senhor aqui, Pedro, para o povo te ouvir. A paz do Senhor Jesus. Então, nós vamos fazer um trieto aqui para estar compartilhando da palavra do Senhor junto à igreja virtual Rosa de Saron, tá bom? Nós vamos focar em alguns textos, irmãos, e eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção para que os irmãos não saiam com dúvidas, Porque nós precisamos, assim, orientar a igreja para que a igreja não fique, muitas das vezes, desorientada e que a igreja entenda a evolução, aquilo que eu vou estar explicando para os irmãos, para que os irmãos não saiam com dúvidas, tá? Eu vou estar mostrando algumas coisas para os irmãos e é importante os irmãos frisar na Bíblia, fixar na Bíblia, e eu vou estar explicando, os irmãos vão acompanhando atentamente para que os irmãos não saiam com nenhum tipo de dúvidas, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar lendo agora um texto em Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Na verdade, vamos estar lendo um texto em 1 Coríntios, filha? Capítulo... Atos, né? Atos 2, né? Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, para que os irmãos entendam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Doutor Lucas, nós vamos estar aqui observando, fazendo uma observação. Muitas das vezes, que leitor da Bíblia Sagrada, muitas das vezes nós vamos ver campanhas, ver campanhas sendo feitas, e muitas das vezes nós ouvimos se falar sobre o dia de Pentecostes, Aí tem até um louvor que canta: no dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu, foi fogo para todo lado, Então,
Então, irmãos, ali o texto sagrado vai relatar que houve um vento veemente, impetuoso, houve línguas como de fogo repartidas, sendo que, no momento, está falando que falaram as línguas como o Espírito concedia. Mas houve uma grande confusão. Por que houve esta confusão? Porque, na verdade, as pessoas que foram cheias ali do Espírito Santo, elas não falaram, na verdade, a línguas estranhas. Elas não falaram línguas estranhas. Elas falaram a língua do seu próprio país. E houve uma grande confusão, meus amados. No versículo 6 você vai observar, houve uma grande confusão, eles não falaram em línguas estranhas. O povo, quando é batizado com o Espírito Santo, eles falam a línguas estranhas. E não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer bem claro que eles falaram a língua do seu próprio país, irmão. E houve uma grande confusão. Porque quando o Espírito Santo batiza, Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo, normalmente as pessoas vão falar línguas estranhas. E não foi isso que aconteceu. Eles falaram a língua do seu país. E houve uma grande confusão. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Então é preciso a gente observar esse texto para que a gente não traga uma má interpretação, para que a gente venha entender de forma correta. Eu vou mostrar, base na palavra do Senhor, a qual vai afirmar para vocês a forma, o modo, a maneira de que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que ela fala não é língua do seu próprio país, ela fala línguas estranhas. E ela não fala para homens, ela fala para Deus. Ela fala com Deus. Ali eles estavam falando e os homens estavam entendendo, todos estavam entendendo. As pessoas que não tinham dom de interpretações, varões religiosos, eles estavam entendendo o que eles estavam falando a língua do seu país. Então, irmão, um texto sem contexto é um grande pretexto para uma grande heresia. Eu vou mostrar para você na Bíblia, a pessoa que fala em línguas, o homem religioso, ele não entende. Porque quem ora em línguas, não fala com homens, mas fala para Deus. Fala com Deus. Vamos observar isso? 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Olha aí o que o apóstolo Paulo vai explicar para mim e para você. Olha as explicações corretas. Olha as explicações adequadas. O homem religioso, o homem natural, ele não entende quando o homem espiritual que é batizado com o Espírito Santo e fala línguas estranhas, ele não entende, a não ser que tenha um intérprete, alguém que tem o dom do intérprete. O apóstolo Paulo, por ser intérprete, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, quem ora em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus, em mistério. Ô glória! Os irmãos estão entendendo a importância da gente ter a interpretação da Bíblia de forma certa? Quando nós temos a interpretação da Bíblia, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos, irmãos, o conteúdo principal, uma evolução dentro de nós, a qual nós precisamos. Há uma necessidade de a gente ter o dom da interpretação. Tem muitos pregadores, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para ensinar aquilo que eu tenho aprendido. Eu sou um leitor da Bíblia, eu medito na Bíblia de dia e de noite, eu já estudei a Bíblia 2 vezes, eu estudo a Bíblia em áudio, eu estudo, sabe para quê? Para que a gente cresça na graça e no conhecimento. A gente precisamos adquirir conhecimento, sabe por quê? Porque se for possível, até os escolhidos naquele grande dia serão enganados, ou seja, se for possível, mas só não vai ser possível
possível para aqueles que têm base bíblica, para aqueles que têm fundamento, para aqueles que estão firmado com base na palavra, e ninguém há quem ganhe, porque, irmão, até o diabo ele fala em línguas. É por isso que a gente tem que ter o dom da interpretação, é por isso que quem ora em línguas estranhas não fala com o homem natural, não fala com o religioso, não fala com o homem algum da face da terra, a não ser com o próprio Deus. Só Deus, e aquela pessoa, ela entende. E aquele que tem aí o dom da interpretação, ele vai interpretar quando Deus está no negócio. Algo interessante aqui, por que eu estou falando isso para os irmãos? A gente precisa entender algumas coisas que aconteceram, na verdade, com os discípulos, irmãos. A gente temos Bíblias hoje, escritas por muitas pessoas. Temos várias Bíblias. Temos King, João Ferreira de Almeida, e temos outras Bíblias, né, a qual ela traz, né, atualizada. Então é importante a gente ter a ciência que a Bíblia João Ferreira de Almeida foi um padre que escreveu, irmãos. Então é uma tradução assim original, é uma tradução adequada para que a gente possa trazer, né, assim, alguns conteúdos de enriquecimento para a nossa vida. É importante, muitas das coisas, a gente não questionar, não combater. Muitas das vezes, a Bíblia diz que nós não devemos tirar nem acrescentar. Muitas das vezes, a gente traz uma interpretação da Bíblia, e muitas das vezes a gente temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque as Bíblias elas estão sendo atualizadas, as pessoas elas estão tirando coisas que muitas das vezes não é para ser tirada. Tem pessoas acrescentando coisas, então a gente temos que ter esse cuidado, essa cautela. A gente vai falar um pouco sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo, inclusive foi um dos tesoureiros, que muitas das vezes as pessoas, quando chega a um determinado mês do ano, eles penduram um boneco, ele escreve o nome das pessoas, né? Uma coisa assim. Eu já participei muitas vezes quando eu não tinha esse nível de entendimento. E ali malha o Judas, bota fogo no Judas, entendeu? Mas muitas das vezes não entende que Judas foi um grande discípulo. E muitas das vezes nós, por não ter um entendimento, a gente acaba dizendo que Judas ele se enforcou. Na verdade, a gente precisamos não questionar essas coisas, né? Porque as Bíblias elas vão sendo atualizadas e elas vão explicando algumas formas que muitas das vezes traz até confusão. Será que Judas se enforcou? Será que não se enforcou? Então eu vou mostrar um texto para você na Bíblia, para que a gente venha estar analisando com carinho, com cuidado, e não entre em questionamento. Muitas das vezes não vamos afirmar certas coisas que a gente não sabe, tá? Porque foram escritores, escriba que escreveu a Bíblia, entendeu? Escritores. Então a gente muitas vezes não temos que questionar. Eu vou mostrar para vocês agora em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 18. Minha esposa vai estar lendo para vocês, e depois a gente vai estar lendo em Mateus capítulo 27, para vocês entenderem o questionamento aqui do que eu vou falar para vocês aqui, do que eu vou divulgar para vocês, do que eu vou mostrar para vocês aqui nesta noite. Amém? Atos 1:18. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Ele adquiriu um campo, e aí ele caiu de um precipício, se partiu ao meio e as suas entranhas se derramaram. Então nós não sabemos o certo se ele morreu enforcado ou se ele morreu porque foi partido ao meio e as suas entranhas elas se espalharam. Nós não sabemos, porque ele foi partido ao meio. A Bíblia aqui diz bem clara. Agora nós vamos ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida,
nós estamos com algumas Bíblias aqui para que a gente possa dar esse estudo para você entender. João Ferreira de Almeida, no capítulo agora 27 de Mateus. É Mateus 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Os irmãos estão entendendo? Foi-se enforcar. Retirou e foi-se enforcar. A Bíblia de João Ferreira de Almeida relata desse jeito, porque retirando e foi-se enforcar. Porque ele caiu no precipício e se rebentou o meio e as suas entranhas se espalharam, irmão. Então, João Ferreira de Almeida aqui não diz que ele se enforcou. Outras traduções estão afirmando. Então, nós não devemos informar, porque você vai vendo outros textos de discípulos, a qual, como o doutor Lucas ali escreve em Atos, vai dizer que ele partiu-se ao meio e as suas entranhas se espalhou. Então, não está sendo divulgado ali que ele morreu enforcado. Então é necessário a gente ter cuidado, porque outras traduções afirmam, irmão, afirma. Então aqui João Ferreira de Almeida não afirma e Lucas aqui não está afirmando isso, tá? Então é necessário, irmão, a gente ter cautela, a gente ter cuidado para a gente não afirmar isso. Porque a gente não pode acrescentar nem tirar. É como eu disse antes, em outras Bíblias, elas afirmam, mas nessas Bíblias eles não estão afirmando. Então, eles estão certos não afirmar. Porque não se sabe o certo se realmente ele morreu enforcado ou se ele morreu na queda. Porque ele teve uma queda e foi partido ao meio e as entranhas dele se espalhou-se. Então, é necessário a gente ter atenção, né? E se você crê, você glorifica o nome do Senhor, irmão. Porque nesta noite, nós estamos aqui trazendo uma palavra sem tirar, sem acrescentar. Nós estamos mostrando para você a importância de observar, né, as Escrituras Sagradas de forma correta. Amém? Nós vamos estar vendo outro caso agora, de alguns discípulos de Jesus Cristo, quando eles são chamados para orar, né? Louvado seja Deus, por uma criança que o demônio jogava na água e no fogo. A Bíblia diz que eles não puderam expulsar, né? E então, né, entre aquelas pessoas e os discípulos de Jesus, houve uma confusão. Então, irmão, normalmente, o que acontece? Quando a pessoa ela está com confusões, elas estão entrando ali em conflitos, em palavras, estão em debate, a Bíblia diz que aquele que não está na luz, ele está nas trevas. Aquele que aborrece o seu irmão, ele não está na luz, ele está nas trevas. Então, quando a pessoa está discutindo, ela acaba ficando em treva. E automaticamente as trevas são demônios. E ninguém consegue expulsar um demônio ela estando no processo, ela estando em treva. O que disseram para Jesus? Porventura, Jesus respondeu, porventura um demônio pode expulsar o outro? Jamais pode. Então, nós vamos observar o porquê ou por qual motivo os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem. Primeiro estavam em confusão. Então, 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª abomina a contenda entre os irmãos. Então, ele estava em contenda, ele estava em confusão. Aquele que aborrece seu irmão, ele não está na luz, ele está nas trevas. Então, acompanhe comigo o texto sagrado aqui. Louvado seja Deus, para que você entenda. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nos expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os irmãos estão entendendo?
os discípulos perguntam à parte a Jesus, procuraram Jesus à parte e perguntam: por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus responde a pergunta que eles fizeram: esta casta não sai senão por jejum e oração. Por que Jesus disse esta casta? Porque Jesus já havia expulsado o demônio daquele jovem. Jesus já tinha feito uma libertação naquele jovem. E depois que Jesus faz a libertação, os discípulos vão à parte e perguntam a Jesus: por que nós não podemos expulsar? E Jesus explica para ele: porque esta casta não sai senão por jejum e oração. Esta casta. Jesus está dizendo que os discípulos estavam tudo endemoniados, meus irmãos. Esta casta, ele não está dizendo aquela casta, ela saiu porque houve jejum e oração. Não. Primeiro que os discípulos ainda não jejuavam e nem oravam. Então os discípulos não podiam expulsar, porque os discípulos não oravam e nem jejuavam. Deixa eu chamar Pedro, Tiago e João para orar. Eles não conseguiram orar nem um minuto, dormiram de tristeza. Eles estavam na carne. Lembra? Quando eles descem do monte, Pedro puxa a espada, ele não era liberto e corta a orelha de mal. Lembra que quando Jesus estava pregando um sermão, disse: alguns dizem que eu sou um dos profetas, uns dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou Elias. Quem pode dizer que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Deus vivo. Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas depois ele começou a questionar que Jesus ia ser crucificado. Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. Então ele estava endemoniado. Lembra de Judas? O diabo entrou no coração de Judas. Ele foi se enforcar e precipitou num precipício e partiu seu meio, suas entranhas espalhou. Lembra de Ananias e Safira? Estava lá no dia de Pentecoste, quando de fogo a casa encheu, quando houve um vento impetuoso. Foi para diante do apóstolo Pedro e mentiram. E o que aconteceu? O diabo entrou no coração dos dois e morreu, Ananias e Safira. Você está entendendo, meu irmão? É necessário a fonte não jogar duas águas. Ou ela joga doce ou amarga, não existe meio termo. Ou a pessoa é batizada com o Espírito Santo com fogo, ou a pessoa ela se deixa se levar pela carne. O que Paulo diz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É necessário, irmão, a gente entender essas coisas. Amém? Então eu vou parar por aqui por cada hora, tá? Espero que os irmãos entendam bem, tá? Eu não vou estender muito por causa da hora, vamos ter ética. Eu vou louvar o Senhor para cumprimentar aí. Deus está confirmando aí. Tem uma irmã que cantou aí no dia de Pentecostes, o fogo a casa encheu, eu marquei ela. E teve outra que louvou aí, o louvor que o meu filho baixou aqui para a gente louvar agora no final, eu marquei ela também. Deus está na casa, irmão. Deus está falando, Deus está na casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de nós. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de nós. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer nos dar as mãos. Na vida. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Aleluia! Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Amados irmãos, graças a Deus por esta mensagem poderosa nessa noite, por esta palavra transmitida pelo pastor Eduardo Monteiro, pela pastora, sua esposa, pastora Beatriz, o qual falou conosco nesta noite uma mensagem poderosa, um ensinamento maravilhoso da parte de Deus. Só temos que agradecer ao Senhor pela vida deste casal, que tem sido um canal de bênção para a Igreja Rosa do Saron. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, pela vida da sua esposa Beatriz, toda esta família maravilhosa que tem somado conosco aqui na Igreja Rosa do Saron e tem dado frutos, né? O Senhor tem usado como instrumento, como vaso valoroso, que cada irmão possa aproveitar em cada mensagem, cada áudio que foi aplicado nesta noite para o elevo espiritual das nossas vidas. Louvado seja Deus. Aprendemos nesta noite. Deus falou tremendamente aos nossos corações. Gratidão a Deus pela vida do pastor Eduardo, pela vida da sua esposa, pastora Beatriz, toda a família